deliberação constitucional comparada e no Centro de Estudos da Constituição, com alegria, o professor Dr. André Rufino do Vale, para falar de argumentação constitucional e deliberação nos tribunais constitucionais. O professor André é professor do IBP, é também procurador federal da Advocacia Geral da União, é mestre pela UNB, é doutor pela UNB e pela Universidade de Alicante, numa dupla titulação, e ganhou pela tese de doutorado. Pai, mas você quer gravar essa parte aqui? Oi? Dele falando? Dessa moça aqui falando, eu acho. Sim, pode ser. Bom, então hoje recebemos na disciplina de jurisdição constitucional comparada e no Centro de Estudos da Constituição. Não fazem barulho, tá? Palavra, sério. Bom, então hoje recebemos na disciplina de jurisdição constitucional comparada e no Centro de Estudos da Constituição, com alegria, o professor Dr. André Rufino do Vale, para falar de argumentação constitucional e deliberação nos tribunais constitucionais. O professor André é professor do IBP, é também procurador federal da Advocacia Geral da União, é mestre pela UNB, é doutor pela UNB e pela Universidade de Alicante, numa dupla titulação, e ganhou pela tese de doutorado o Prêmio Ibero-Americano de Ensaio em Direito Constitucional do Centro de Estudos Políticos e Constitucionais de Espanha. O professor André foi orientado, foi pela professora Cláudia Roesler, é isso? E no Brasil, pela Cláudia. Manuel Atienza. Na Espanha, pelo Atienza, isso. Então, vocês que leram a tese sabem da qualidade, é com alegria, então, que a gente te recebe. Normalmente, André, os alunos exploram um pouco o convidado aqui, eu estou tentando até aliviar, porque a ideia é que você faça essa fala inicial e eles façam perguntas para debater, para te ouvir mais. Eles normalmente participam muito, né? Mas acho que isso aqui é bom, Stefânia. Acho que isso aqui é bom, porque se fosse para fazer uma palestra, um monólogo, eu mandava um vídeo para vocês assistiam ali o livro. Esses encontros são importantes para a gente trocar, né? Para a gente intercambiar ideias. Então a gente acho que a gente pode fazer até mais no estilo de uma conversa, né? Vocês perguntando, inclusive sabendo agora que vocês tiveram acesso aí à obra e à tese, eu posso fazer como se fosse perguntas e respostas, etc. Porque acho que é um tema importantíssimo hoje, né? A argumentação jurídica nos tribunais constitucionais. E veja, eu venho muito preocupado, Stefânia, com a crescente perda de legitimidade, de credibilidade e até de respeitabilidade do nosso Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que isso tem a ver, né, a sociedade respeitar uma Corte Constitucional, isso tem a ver com o processo decisório, né, com as práticas de deliberação. É por isso que hoje é importante a gente estudar a teoria da argumentação jurídica produzida pelas Cortes Constitucionais. Agora, o problema, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu identifiquei, e eu conversava com o Conrado sobre isso também, que as tradicionais teorias da argumentação jurídica, elas sempre foram muito focadas na figura do juiz singular. Podem prestar atenção. Por exemplo, quando a gente fala da mais famosa, teoria da argumentação jurídica do Alex. Aqueles modelos da teoria discursiva do Alex, as regras
né, do discurso são regras voltadas para o juiz singular. Como o juiz deve decidir nos casos difíceis. O Neil McCormick também, na sua teoria da argumentação jurídica, inclusive ele mesmo, né, relata na introdução daquela sua obra, Argumentação Jurídica, exatamente isso. Olha, eu não vou estudar os modelos institucionais do direito comparado voltados para os órgãos colegiados, né, os órgãos de decisão dos tribunais. Então, veja, as teorias da argumentação jurídica sempre foram muito focadas, e as teorias da interpretação também. Veja a teoria do Dworkin, né? O famoso modelo do juiz Hércules. O Hércules é um juiz singular, né? É um juiz solitário, digamos assim. Agora, como é que você constrói um modelo regulativo como o do juiz Hércules para uma corte constitucional, para um órgão colegiado? Como é que o juiz Hércules se comportaria num tribunal constitucional? Como é que ele, e a gente sabe disso, né, porque eu investiguei e fui conversar com magistrados, etc., o magistrado numa corte constitucional muitas vezes tem que fazer concessões, né? Para você atingir a melhor interpretação por parte do tribunal, o juiz que é membro de um colegiado, muitas vezes ele tem que abrir mão do seu posicionamento, daquele que ele acredita ser a melhor interpretação do jeito, para tentar construir a melhor interpretação possível por parte do colegiado. Então, a gente precisa estudar mais a teoria da argumentação praticada pelas cortes constitucionais nessa perspectiva do colegiado, porque a gente sabe que um colegiado é formado por diversos tipos de juízes, não é formado só pelo Hércules, né? Existem aí uma série de personalidades judiciais que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, quando a gente fala da teoria constitucional, a teoria dos direitos fundamentais e a teoria da ponderação, por exemplo, boa parte, inclusive, da doutrina brasileira, que já se construiu até agora sobre ponderação, por exemplo, toda ela é voltada para como o juiz deve realizar uma ponderação. E muitas vezes a gente aplica isso, Stefânia, o Supremo, que é um órgão colegiado e que vai fazer não exatamente uma ponderação. A gente trata aqui, do ponto de vista da teoria, de uma deliberação, que é a ponderação em colegiado, que é completamente diferente. Quais são os problemas teóricos que a gente tem que lidar nesse caso? Inclusive, aí no livro eu falo de uma série de problemas que surgem da decisão em colegiado, né? Os problemas de polarização, o efeito do conformismo, uma série de questões, inclusive do ponto de vista psicológico, da psicologia, né, judicial, que estão envolvidas ali. Então a gente precisa estudar mais isso, e foi exatamente isso que eu tentei fazer nessa obra, tentar construir uma teoria da argumentação constitucional que, em primeiro lugar, fosse mais empírica, né, para saber como de fato os tribunais estão decidindo. Na teoria constitucional, a gente sempre ficou muito preocupado na perspectiva da legitimidade democrática, né, das cortes constitucionais, com o poder, né, dos tribunais, que poder eles devem ter, e muito pouco foi destinado para saber como é que eles estão exercendo esse poder, como é que de fato eles decidem, né, como é que eles deliberam. Então essa foi uma primeira preocupação. A teoria da argumentação jurídica ela precisa ser mais empírica, ao contrário das teorias tradicionais da argumentação jurídica, que sempre foram teorias mais normativas e mais analíticas, né? O próprio Alex declara isso. A minha teoria é normativa e analítica. A teoria da argumentação constitucional, da argumentação jurídica produzida pelas cortes constitucionais, ela precisa ser mais empírica, né? Saber como de fato os tribunais estão decidindo, até porque, para construir modelos de argumentação, modelos regulativos, isso precisa casar melhor com a realidade, né? Aí a gente vai, inclusive na filosofia política, né, outro dia a gente fazia lá no Observatório um evento sobre os 50 anos da teoria da justiça, do John Rawls. E a gente sabe que o John Rawls, na teoria da justiça, e um pouco depois na liberalismo político, fala das razões públicas, né? O tribunal como foro da razão pública. O tribunal como o foro da razão pública é uma ideia regulativa também,
que não casa muito bem com a prática, com a realidade. Quem assistiu agora esse julgamento aí dos cultos religiosos, né, na pandemia, era uma DPS, se não me engano, viu muito bem que a ideia de foro da razão pública, ela está longe, né, de ser alcançada. Teve até um colega que brincou, um professor lá do IDP, diz, olha, eu estava assistindo o julgamento e teve um momento que eu não sabia se eu estava com a TV Justiça ou com a Rede Vida ligada, dado a nuance dos argumentos que estavam sendo desenvolvidos ali, né? Então, veja, razões públicas. A própria ideia do discurso, da teoria do discurso do Habermas, por exemplo, que muitos tentam aplicar também para a democracia deliberativa e para um tribunal, todas elas são teorias muito distantes. A gente precisa trabalhar com coisas que dialoguem mais com a realidade, inclusive porque a teoria, além de ser empírica e também normativa, analítica, ela precisa ser mais pragmática. Pragmática não só para se atentar aos argumentação dialética, né? E também a argumentação retórica, que com a TV Justiça aqui no Brasil se exacerbou, né? A argumentação produzida pelos magistrados do Supremo é muito mais retórica do que dialética, e aí tem um problema. E também pragmática, não apenas nesse aspecto de, né, focar na dialética e retórica das argumentações, mas também para produzir propostas de aperfeiçoamento da capacidade deliberativa das cortes. As teorias precisam também dialogar com a prática nessa perspectiva, oferecer propostas. Eu tive a sorte de na minha carreira, ter tido a oportunidade de ser assessor de ministro Supremo. Por 8 anos eu fui assessor lá no Supremo, e conheci muito bem, né, os bastidores e a prática, e sei que ali tem pessoas que estão dispostas a sempre melhorar e aperfeiçoar os procedimentos. Às vezes a gente fica com a visão um pouco dos ministros, que, olha, eles nunca vão querer implementar isso. Não é bem assim. Há toda uma disposição, sim, de interna no tribunal de melhorar, de aperfeiçoar. Agora, o que nós não tínhamos até pouco tempo atrás era modelos teóricos que pudessem fornecer algum tipo de parâmetro, como a gente teve na década de 90 no controle de constitucionalidade. Quando veio a lei, né, vieram as leis 9868 e 9882, fazendo uma série de aperfeiçoamentos, já tinha uma doutrina construída na parte de controle de constitucionalidade que permitiu o tribunal avançar, novas técnicas de decisão, toda a evolução institucional que houve, súmula vinculante, repercussão geral, a própria interpretação, né, a hermenêutica que foi desenvolvida numa série de decisões dos últimos 15 anos, por exemplo. Ali foi tudo baseado em boa doutrina constitucional que foi construída no Brasil. Eu acredito que essas teorias que nós temos construído, tem muita gente trabalhando com isso, vocês aí no Paraná, o Vigílio lá e o Conrado lá na USP, o Glauco lá em Pernambuco, tem muita gente trabalhando com isso, o Lênio Streck. Eu acho que isso ainda vai gerar algum resultado. Como o que foi produzido na década de 90 gerou resultado posteriormente. Então, quando a gente fala em análise do processo decisório, análise das práticas argumentativas, das práticas de deliberação, que a gente sabe que é recente na nossa teoria constitucional, eu espero que isso ainda dê algum tipo de resultado aí nos próximos anos. O tribunal já percebeu, viu, Stefano? Acho que o tribunal já percebeu que essa perda de legitimidade e, o que é mais grave, a própria perda de autoridade, né, que o tribunal vem sofrendo, tem a ver, sim, com a forma como o tribunal se apresenta, os argumentos, os discursos que... Vejam, nós vivemos na era da comunicação, a sociedade da informação e da comunicação. Um tribunal constitucional, uma sociedade da comunicação, ele precisa se comunicar bem, ele precisa argumentar. E aí a gente sabe que nosso Supremo tem um problema grave com a produção das suas decisões, desde a dinâmica em plenário até a formatação dos nossos acórdons, né? Se a gente prestar bem atenção e comparar com outros modelos,
A gente sabe que, né, aqui fazendo inclusive a distinção teórica, a gente sabe que no direito comparado existem os modelos per curiam de decisão, e os tribunais, e a grande maioria, né, adota esse modelo per curia, produzem um único só texto, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí depois, para você extrair a ratio decidendi daquele texto, é muito mais fácil. Aqui no Brasil, a gente adota o que nós chamamos de modelo seriati, né, que vem da tradição inglesa. Cada juiz produz o seu discurso e depois aquilo é publicado como um agregado de posições, né? E veja, esse agregado de posições, depois para você extrair qual é a fundamentação, qual é o fundamento determinante, qual é a ratio decidendi, aquilo é praticamente impossível, né? A gente, inclusive com o pessoal da pós-graduação, com os alunos, eu sei que tem muitos alunos aí, geralmente a gente fala, olha, pega o voto do relator e vamos trabalhar com o voto do relator, ou então com o voto mais proeminente, que ganhou a tese da maioria, porque muitas vezes você vai pegar para trabalhar uma decisão do Supremo e é quase impossível você extrair dali os fundamentos determinantes, inclusive para produzir crítica. Às vezes é difícil você distinguir o que é posição, né, de delimitar o que é a posição vencida da posição majoritária. Até a distinção do voto, né, do voto vencido é complicado. E a gente sabe que muitos tribunais que adotam o modelo per curia são extremamente cautelosos com essa forma de produzir suas decisões. Eu sempre falo do modelo italiano. O Tribunal da Itália, até hoje, além de adotar o modelo per curia, de uma única formatação, única decisão, até hoje, claro que há toda uma divergência na doutrina, né? Mas até hoje não adota o voto dissidente. Nem o concorrente, nem o divergente, né? A opinião dissidente, né? As opiniões dissidentes, né? que eles chamam lá, tem um grande debate na teoria constitucional sobre isso. Inclusive é curioso que o Zagrebelski, que pelo menos na década de 80 era um defensor do tribunal publicar as opiniões divergentes, depois entrou no tribunal e mudou de opinião completamente. Mas por quê? Porque ele viu que parte da autoridade que o tribunal transmite à sociedade nas suas decisões vem daí, da forma como ele se comunica, da forma como a decisão é publicada, como a imprensa, a opinião pública enxerga aquela decisão. E toda a sociedade vai ter uma grande parcela da população contrária à decisão, é óbvio. Mas todos reconhecem aquela decisão como uma decisão legítima, dotada de autoridade. É aquela velha história, né? Não concordo com a decisão, mas acato a decisão, mas respeito a decisão. Então, vejam, a preocupação sempre foi essa. Então, outra preocupação que se coloca muito também é com a nossa publicidade extrema, né? A gente sabe que no direito comparado existem também dois modelos nessa perspectiva da argumentação constitucional. Modelos, né, que se baseiam nos ambientes institucionais públicos, né, e que eu só conheço basicamente Brasil e México. O México também tem lá o seu modelo de publicidade com o seu canal judicial, que inclusive é baseado na TV Justiça. A diferença é que o México, antes deles fazerem a reunião pública, eles fazem uma reunião secreta antes. Isso é interessante. Eles fazem uma reunião privada antes da reunião secreta. E os outros modelos são os modelos de decisão secreta, que é a grande maioria dos tribunais constitucionais. Inclusive, conversando com os magistrados, especialmente de Portugal e Espanha, eles ficam assustados com a forma aberta como ocorre a deliberação, tanto aqui no Brasil como no México, apesar de que no México tem esse detalhe de eles fazerem uma reunião prévia anterior. Eles acreditam piamente que isso atrapalha, inclusive, a própria liberdade de expressão do magistrado. Eles acreditam que um ambiente fechado, né, inclusive nesses grandes né, casos, né, homofobia, aborto, e todas essas grandes questões constitucionais, eles acham que é fundamental você fazer uma deliberação a portas fechadas, porque aquilo aqui dá liberdade de expressão para o magistrado, e mais independência, mais autonomia para o próprio órgão colegiado decidir sem nenhuma interferência externa, especialmente da opinião pública.
Aqui no Brasil, a gente tem convivido, aí pelo menos nos últimos 10 anos, com um modelo de deliberação que é pressionado constantemente por correções externas, né? Ele é o tempo inteiro pressionado. Não é à toa que hoje os magistrados, né, os nossos ministros, muitos já têm até assessoria de imprensa própria, né? Os gabinetes têm assessorias de imprensa internas, o que não deveria ser assim, né? Porque toda a Corte Constitucional tem na sua presidência ali um gabinete de relações públicas e uma assessoria de imprensa, que era o modelo do Supremo até pouco tempo atrás, né? A própria TV Justiça faz parte dessa estrutura administrativa da assessoria de imprensa do tribunal. E ela deveria falar, que deveria ser, né, o correto, o tribunal, através dessa assessoria, deve falar ao exterior. As relações públicas devem ser, né, unívocas, né? O tribunal tem que falar com uma só voz para o exterior. Mas não é isso que acontece. Então, além do problema dos 11 tribunais que nós temos, nas famosas 11 ilhas, né, 11 centros de produção decisória, nós também temos hoje 11 centros de relações públicas, né? Então, cada magistrado acaba fazendo a sua própria relação com a opinião pública, relação com a imprensa, e isso acaba revertendo também em desacordos dentro do próprio tribunal. A boa parte das desavenças internas vem disso, né? Dessa falta completa de unidade, que viola uma série de princípios, né? Nesse trabalho, Stefania, eu desenvolvi o que eu chamei de decálogo de diretrizes para o que seria uma boa deliberação numa Corte Constitucional. Existe uma série de diretrizes, né? E uma delas, a principal, é a colegialidade. A colegialidade, ela deve servir como norte, né? No sentido, inclusive, de dar mais cooperação, né? Cooperação entre os magistrados. A deliberação não pode ser vista como, aqui do ponto de vista argumentativo, né? Como uma disputa adversarial. Tem que se ver como uma empresa comum, né? Eles têm que desenvolver toda uma argumentação dialética no sentido de produzir uma boa decisão. E aí aqui também vem o aspecto da retórica, né? A TV Justiça, acho que exacerbou muito algo que não existia anteriormente, que é a argumentação retórica, aquela argumentação que não é voltada para produzir a melhor decisão dentro do no interior do colegiado, mas ela está voltada a convencer autores externos, que na teoria da argumentação a gente chama de auditórios, né? Baseado lá na famosa teoria do Perelman. Quais são os auditórios de um tribunal? O Perelman falava do auditório universal como modelo regulativo. Como essa teoria da argumentação constitucional tem que ser mais pragmática, ela trabalha com auditórios mais concretos, né? Os auditórios do tribunal, a gente sabe que são especialmente os demais poderes, nos dias atuais, especialmente o poder executivo, né, no Brasil, a opinião pública, a imprensa e a sociedade como um todo. Como é que o tribunal tem se comunicado com esses seus auditórios? Como é que tem sido esses recursos retóricos, as técnicas retóricas? Então, a gente tem percebido isso. Um dos principais impactos da TV Justiça não é, como muitos acreditam, o aumento do número de páginas dos votos, até porque isso tem a ver com uma série de outras questões, né? Mas tem a ver com essa mudança dos discursos internos do tribunal, que passaram a ser mais retóricos na perspectiva de convencimento de auditórios externos e menos ao convencimento entre eles. Como a gente vê toda essa prática da produção anterior de votos escritos, que são levados, né, ao plenário para serem lidos na íntegra, a gente às vezes vê, né, uma sessão inteira para ler um voto, a gente percebe isso. Ele está lendo, até hoje, né, hoje em dia ainda mais, porque até a Globo News está transmitindo alguns julgamentos importantes, né? Então você vê ali que os magistrados estão produzindo um discurso, não é para convencer o colega, até porque você sabe que é muito difícil você convencer um colega que também já veio com o seu voto pronto, produzido, né, de algumas centenas de páginas. O voto ali, né, o discurso, ele tem características retóricas de tentar convencer a opinião pública da sua posição como sendo a posição mais correta. Não é à toa
uns anos para cá, a gente vê cada vez mais o uso de frases de impacto, né? Aquelas frases prontas para edição depois do Jornal Nacional, né? Então, tudo isso é problemático. Quando eu conversava com os magistrados, especialmente os espanhóis, eu disse, olha, isso é inimaginável com a Corte Constitucional. E olha que eles têm muitos problemas lá, né? As decisões que eles tomaram nos últimos anos sobre o problema da Catalunha, eles também vivem problemas de autoridade, de legitimidade. Mas nem sequer chega perto desse problema que nós vemos nos últimos anos no Supremo. E tudo isso tem a ver com essa questão dos modelos deliberativos, né, da argumentação que é produzida. Os espanhóis são muito conscientes disso. Não é à toa que depois desses casos da Catalunha, especialmente depois da famosa decisão de 2010, eles começaram a adotar toda uma política de relações públicas. Vocês podem ver, quem quiser, entre aí no site do Tribunal Constitucional. Hoje em dia, toda vez que sai uma decisão, eles colocam uma nota de imprensa. O que é essa nota de imprensa? Ela esclarece os fundamentos da decisão, dizendo, olha, o que o tribunal decidiu foi isso. Como é que a gente vê hoje no Supremo? O Supremo dá uma decisão, como aquela da repartição de competências federativas na pandemia, ninguém entende, porque, de fato, as decisões do Supremo são externalizadas para ninguém entender mesmo. O tribunal sofre os ataques durante 6 meses, e depois de 6 meses é que sai a nota de imprensa, dizendo, olha, o que o Supremo disse foi isso, não foi aquilo. Mas o estrago já está feito. A população, a desinformação já foi plantada na sociedade, e a sociedade não acredita mais nem na nota de imprensa do Supremo. Vejam aí que problema que nós temos. Uma decisão que, inclusive, do meu ponto de vista, é uma decisão correta, ela faz uma interpretação correta ali dos artigos 23 e 24 da Constituição, da repartição de competências, mas que a sociedade como um todo desconfia. Olha, será que é uma decisão correta mesmo? Cansei de ver alunos, né, vindo me perguntar, não era nem tema da disciplina, não, o que você acha daquela decisão? É de fato correta? Vejam, esse tipo de decisão que impacta na vida do cidadão, ela precisa ser bem explicada. O Supremo solta uma corda, com aqueles votos em agregado, cada um com uma argumentação para um lado. A gente sabe que tem um problema grave hoje de citação de doutrina, inclusive de doutrina estrangeira, muitas vezes, né, autores que divergem entre si. Quando você junta tudo aquilo, é muito difícil. A gente fala muito na teoria da argumentação da necessidade de os textos, né, de os discursos serem consistentes e coerentes. Consistentes do ponto de vista lógico formal e coerentes em termos de argumentação material. A gente não enxerga isso e nem seria possível enxergar com esse modelo de formatação dos acórdãos, que é uma coisa completamente disfuncional. Eu, outro dia, falava com uma dessas palestras aí na Associação Brasileira de Direito Processual Civil. E a gente discutia muito sobre isso. Olha, o Código de Processo Civil veio trazendo toda uma perspectiva, né, uma série de normas para a criação de uma cultura de precedentes no Brasil, que é louvável, que é necessário. Agora, nada vai conseguir ser feito se nós não conseguirmos fazer com que o tribunal, a Suprema Corte do país, consiga emitir posicionamentos